Dragon Ball Sparking Zero a 810p e Elden Ring rodando no modo portátil do Nintendo Switch 2, um desastre. Essas são as últimas notícias aí que estão sendo faladas referente ao apoio de terceiras aqui no Switch 2. Será que a gente foi enganado? Será que esse console não aguenta coisa pesada? Será que esse console não aguenta rodar jogo de terceira? Bora falar nesse vídeo aqui agora, simbora. Digplay! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, vou transicionar a tela 1, 2, 3 e diretamente no site Digplay News, www.canaldigplay.com ou www.digplaynews.com. Galera, tá rolando a Gamescom, né, e do dia 20 ao dia 24, e na Gamescom a Nintendo tá colocando para testar vários jogos, né, do Switch 2 que ainda não foram lançados. Um deles é Silksong, sim, ele é real, rodando a 120 FPS no Switch 2, tá lá, disponível para jogar, uma fila enorme, gigantesca, mas também a portas fechadas, na verdade com alguns só agendados ou algumas mídias especializadas tendo acesso. Elden Ring Tarnished Edition está disponível para poder jogar. IGN jogou, Ian Higton, correspondente de IGN, jogou lá na Gamescom e falou que o jogo não está bom no Nintendo Switch 2 no modo portátil. O que ele falou? Ele falou que a resolução tá legal, tá maneira, mas os quadros por segundo não estão. Vamos lá. Abre aspas aqui pro que o Ian Higton falou. Nós jogamos Elden Ring Tarnished Edition no modo portátil do Switch 2 e saímos bem desapontados com o desempenho do jogo, especialmente nas áreas abertas como Lingrave. As quedas de taxa de quadros foram significativas ao girar a câmera durante a exploração fora da área tutorial, e isso, combinado com o esquema de botões confuso no Switch 2, deixou o combate complicado e a exploração bastante desanimadora. Na verdade, o esquema de botão não é confuso, é porque, né, nós temos aqui invertido o botão de cancelar e aceitar, né? Igual o Xbox e PlayStation. Então os caras estão acostumados a jogar no PlayStation e no Xbox. Mais especificamente, ele falou que está acostumado a jogar no PlayStation, então os botões estão ao contrário e ele se embaranou todo, né? A questão aí é de adaptação dele. Mas enfim, não nos permitiram gravar a jogabilidade no stand, provavelmente por este motivo, mas você pode ouvir nossas impressões sobre o gameplay portátil do Elden Ring neste vídeo. O vídeo tá aqui embaixo, tá? Pra quem quiser ver na íntegra. Mas eu já vi o vídeo, basicamente foi isso. Ele disse também que espera que a Bandai Namco resolva esse problema de desempenho, já que o jogo vai sair desse ano sem data específica. Então assim, basicamente o que ele disse foi isso. Quando ele ficava em ambiente interno, né, o jogo ficava bom. A resolução do jogo tá boa, tanto no ambiente externo quanto interno, mas no ambiente externo, só de você virar a câmera e começar a renderizar todo o vasto campo de Lingrave, o jogo começa a cair frame, né? Há relatos por cerca de 20 frames. Mas não é só isso não, galera. Recentemente, nós tivemos aí a Nintendo Partner Showcase, e lá foi mostrado o Dragon Ball Sparking Zero, que vai chegar pro Switch 1 e pro Switch 2. Vai ter uma Switch 2 Edition. Só que lá na Partner Showcase, quando apareceu o trailer, eu já falei, esse jogo tá estranho. E era a versão do Switch 2 que tá sendo apresentada, tá estranho, né? E aí quando a gente foi ver, depois a Namco Bandai Namco lançou as informações e disse que a versão do Switch 2 tá 810p a 30 FPS com suporte HDR. Sendo que a versão do Switch 1 tá 720p e 30 FPS também. Então assim, é uma versão para o Switch 2, ouso dizer, porca, né? Não se teve um cuidado, né? Um zelo ali para poder trazer uma versão melhorada. Tá muito próxima do Switch 1. Se você for pegar o vídeo e comparar, você vai ver que a versão do Switch 2 tem mais detalhes, né? Não é só resolução, mas tem mais detalhes, alguns detalhes de textura, alguns detalhes de efeito, mas não é o suficiente, brother. Pegaram, deram 3 tapas ali e vai. E aí a mesma coisa, parece que tá acontecendo, não a mesma coisa, mas Elden Ring também tá sofrendo. Tudo bem, a From Software tem essa fama de não conseguir fazer rodar os jogos dela bem, né? Dark Souls 3 veio com problema, o Elden Ring veio com problema pra rodar a 60 FPS no PS5, né? Ele veio rodando a 30, eu joguei ele no PS5. Então assim, é um jogo que não é bonito. Então assim, a From Software tem esse problema realmente de performance. Mas assim, cara, tá rolando outras coisas. Se eu não me engano, o Borderlands 4 ele vai sair numa outra data e também não vai vir algumas modalidades, né? Alguns modos ali não vai vir porque não vai contemplar no Switch 2, a gente não sabe por quê.
Um monte de jogo aí sendo anunciado na Gamescom, não chegando pro Switch 2. E aí deixa a gente meio que naquela indagação. Será mesmo que o Switch 2 foi uma farsa? Será que nada roda bem no Switch 2? Bom, cara, eu acho que a gente tem alguns exemplos que dizem ao contrário, né? Vamos lá. Bom, estamos aqui com o Street Fighter 6, né, galera? Que é um dos jogos de lançamento do Nintendo Switch 2. Tudo bem, eu sei que é um jogo que rodava, né, que é um jogo de PS4, né, que roda no PS4 também. Mas é um jogo que tá rodando muito bem. Eu vou deixar rolando um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem. Captura em 4K, tá? Então, assim, nativo aqui diretamente da placa 4K do Nintendo Switch. Que eu liguei o Nintendo Switch. Então tá aqui, ó. Rodando aí, ó. Eu apanhando. Faz um tempinho que eu não jogo, né? Eu tava brincando um pouquinho de Street Fighter, mas eu já não lembro mais o que eu tava fazendo. Então assim, tá aí, ó. Rodando de boa, 60 FPS. O jogo tá bonito. Eu mudei os comandos também. Só que eu não lembro mais como é que eu fiz. Enfim. Não é só Street Fighter 4 que vive o Switch 2, né? Temos aqui Tony Hawk's Pro Skater, que a versão do Switch 2 está muito melhor, né, do que a do Switch 1, né? Então tá aqui rodando no Switch 2. Eu tava jogando, mas não lembro mais, cara, como é que faz as coisas. Bom, acho que eu tô aqui conseguindo mostrar um pouquinho pra vocês. Eu fiz um pouquinho do... Dá pra fazer já o especial aqui. Esse cara nunca desiste. Eu fiz um gameplay desse jogo, só que eu não pude subir no YouTube. Porque deu flag por causa das músicas, espero que não dê flag nesse vídeo aqui também. Mas enfim, tá aí, ó, rodando no Nintendo Switch 2 com uma resolução bacana, com um FPS bacana também, do Switch 1 que não tá lá essas coisas, né? E temos, claro, o maior benchmark que existe, né, no Switch 2, né? E é claro que a gente tá falando de Cyberpunk 2077, né, que é um jogo que, indiscutivelmente, é o jogo mais pesado que tá rodando no Nintendo Switch 2. E é claro que se esse jogo tá rodando no Switch 2, do jeito que vocês estão vendo aí, tá, galera? Eu tô aqui capturando diretamente no Switch 2, isso aqui é uma captura do Switch 2, minha placa de captura 4K, por mais que não esteja em 4K. O jogo não tá rodando em 4K, né? Mas a captura está em 4K, então vocês vão ver aí na melhor forma possível que vocês podem ver de captura pelo YouTube, tá? E tá rodando desse jeito aí, ó. Tá bacana, a resolução tá maneira, né? O FPS tá legal também, lógico que tem umas quedinhas de vez em quando, né? Igual o carro. Problema. Entra aqui. Unidades na área. Denúncia de atividade criminosa em Watson. Esqueci os comandos, cara. Como é que acelera? Ah, é o... Veículo do suspeito foi é o gatilho. enviando relatório Calma. detalhado. Então tá aí, ó. Então tamo aí, ó. Nossa senhora. Não sei se é do carro. Como é que tá o carro, cara? Jesus. Polícia ali, ó. Vou bater de novo na polícia. Então tá aí, ó. Tamo jogando Cyberpunk 2077, maior benchmark, né? E detalhe, da própria CD Projekt Red, né? Que o benchmark anterior do Switch 1 era o do Witcher 3, né? Jogo rodando bem e que mostra que não tem muito motivo do porquê. Por exemplo, Dragon Ball Spark Z não tá rodando a 810p, né? Então assim, acho que isso aqui mostra bem isso, que o problema não é do Switch 2, eu acredito, né? Então assim, galera, eu continuo com aquela ideia de que a Nintendo deve ter demorado para poder lançar os kits de desenvolvimentos para as desenvolvedoras. E a gente tá vendo as coisas saindo ou meio zoada, ou então demorando para poder ficar bom, né, no Nintendo Switch 2, porque não teve o tempo hábil para poder fazer o port, né? Acredito que a CD Projekt Red teve mais tempo do que as outras, não sei se a Namco Bandai também não fez um bom trabalho. Tudo bem, como eu falei, a From Software ela tem esse problema de desempenho, mas a Namco Bandai é parceira, né, da Nintendo. Acredito que eles tiveram sim acesso a esse kit de desenvolvimento. Então assim, enquanto a gente tiver esses jogos rodando da forma que eu mostrei pra vocês aqui no Switch 2, não tem muita desculpa, né? Como é que eu tenho um Tony Hawk's rodando bem, mas não tenho um Dragon Ball Spark Zero rodando bem? Como é que eu tenho um Cyberpunk rodando bem, mas eu não tenho o Elden Ring rodando bem? É assim, são coisas que não dá muito pra explicar, né? O Street Fighter
5 aí, Street Fighter 6 rodando bem, e a gente vê, sei lá, um Borderlands com dificuldade de vir com o jogo completo. Enfim, exemplos positivos nós temos na plataforma. Agora, acho que falta as empresas conseguirem adaptar a engine de uma forma que o Switch 2 precisa e também fazer o uso do DLSS, já que é um recurso que faz o console jogar na tela uma resolução e um visual e uma FPS muito melhor. Esses jogos que eu mostrei pra vocês usa isso, o Cyberpunk usa, o Street Fighter usa, eu não sei se o Tony Hawk tá usando, mas tem que fazer uso dos recursos que o Switch 2 tem. Se não fizer, se quiser só usar o poder bruto do console, cara, ele é um portátil. Então assim, o poder bruto só dele não consegue fazer milagre. E por isso que a gente vai ver um Dragon Ball Sparking Zero com uma diferença muito pequena do Switch 1, porque se ele for lá e só configurar pra cima, sem poder adaptar a engine melhor pro Switch 2, sem utilizar o DLSS, cara, não vai adiantar nada esse cara ter vários recursos tecnológicos, como inteligência artificial, para poder utilizar, né? Escalamento de imagem, de FPS, se os desenvolvedores não vão utilizar esse recurso, né? Então, vamos ver como é que vai ficar daqui pra frente. Mas, na minha concepção, na minha visão, o Switch 2 pode muito mais do que a galera tá entregando, tá deixando de entregar. E isso já foi provado no lançamento do console com jogos de parceiras que foram lançados. Beleza, galera? Isso aí que eu tinha pra dizer e pra mostrar. Espero ter curtido, aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. E quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Me segue nas redes sociais, canal de Geekbrain no Twitter, no Instagram, no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!